Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta noite, ontem nós tínhamos marcado uma live, mas não foi possível, porque já cheguei muito tarde, eram mais de 22 horas e tínhamos marcado essa live para as 22 horas. E já cheguei cansado e não pudemos fazer essa live às 22 horas. Mas hoje, como eu postei no Instagram, nós teremos o nosso encontro. Um encontro rápido, um encontro com a palavra. Vou buscar todas as quintas trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. E gostaria de, nesta noite, meditar, fazer uma rápida meditação que se encontra no livro do Êxodo. Êxodo, a partir do capítulo 24, nós vamos ler capítulo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, onde nós vemos o Senhor, ele chama Moisés para o Monte Sinai e lá ele dá instruções precisas de como ele queria a construção do tabernáculo no deserto. Então, a partir do capítulo 24 do livro do Êxodo, nós vemos aqui, diz assim: Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. O Senhor chama Moisés para que ele comparecesse perante ele, para dar instruções, além das tábuas da lei. E no capítulo 25, nós vemos ainda o Senhor começando a dar instruções precisas sobre esse grande projeto, e esse projeto divino e maravilhoso para a humanidade, que era a construção do tabernáculo no meio do seu povo. Tabernáculo que estaria no deserto com eles, representaria a presença de Deus. Deus dá instruções precisas a Moisés sobre a construção desse tabernáculo. Capítulo 24, o Senhor chama Moisés. No capítulo 25 do Êxodo, nós temos aqui, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta assada. Isso era o Senhor lá no monte dando instruções a Moisés, para que quando ele descesse do monte, reunisse todo o povo de Israel e desse essas instruções. E ainda no capítulo 25, o Senhor também disse assim para Moisés: também farão uma arca de madeira de cetim, seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Ele dá também um côvado na Bíblia, 45 centímetros, é a distância da ponta do dedo à ponta do cotovelo. Então, para você ter uma ideia, 45 centímetros. Então, o Senhor manda que ele fizesse também uma arca de madeira de cetim. E essa arca que farás de madeira de cetim, cobrirás com ouro. Ele dá instruções sobre como deveria ser essa arca, onde estariam guardados os utensílios, o maná, contendo um recipiente contendo o maná, a vara que floresceu e as tábuas da lei. Aí nós vemos ainda no capítulo 25, o Senhor também mandando que eles fizessem um propiciatório de ouro. O que é um propiciatório? O propiciatório era a tampa, na verdade, da arca. Ele diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro, seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas extremidades do propiciatório. Então, na tampa que iria cobrir a arca, estaria dois anjos, isso feito de ouro, de obra batida. Então, o Senhor dá instruções ainda a Moisés, precisas,
sobre os utensílios, as peças que iriam compor o tabernáculo. E ele fala também, ainda no capítulo 25, a mesa de madeira de cetim. Versículo 23 do capítulo 25, ele diz: também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Eu estou pulando aos demais, só para você ter ideia de como o Senhor dá instruções específicas para Moisés para a construção do tabernáculo. Ainda no capítulo 26, já no capítulo 26, o Senhor ele agora fala com Moisés sobre as cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura e carmesim com querubins as farás de obra esmerada. Ele dá também instruções específicas sobre as cortinas que estariam revestindo e na entrada do tabernáculo. Ainda no capítulo 26, as tábuas do tabernáculo, ele fala também das tábuas que comporiam o tabernáculo. Ele diz assim: farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. E ele fala do cumprimento dessas tábuas, das instruções específicas sobre essa tábua. O tabernáculo ele era composto pela Arca da Aliança, o altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro e a mesa dos pães da proposição e o lavatório ou a pia. Então, essas eram as peças, 6 peças que estavam dentro do tabernáculo no deserto. No capítulo, e ele também fala ainda no capítulo 26, o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra-prima as farás. Agora no capítulo 27, você vai ver assim: o altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será um quadrado o altar e 3 côvados a sua largura. Ele fala do altar do holocausto, onde se queimariam as ofertas. E ainda ele fala sobre o pátio. No capítulo 27 ainda ele fala sobre o pátio. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Ele também dá instruções precisas sobre essa belíssima construção no deserto, que era essa obra divina, que era o levantar, o construir do tabernáculo, onde ele habitaria no meio do seu povo. No capítulo 27 ainda, nós temos instruções específicas sobre o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Deus, ele é detalhista, irmãos. Ele dá ordens específicas sobre todos os utensílios, sobre tudo no tabernáculo para Moisés. Moisés estava no monte, 40 dias, sem comer, sem beber, só se relacionando com Deus, ouvindo instruções diretamente de Deus e recebendo as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, para trazer ao povo. E no capítulo 28 nós vemos aqui assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nós vemos ele falando no capítulo 28 ainda sobre as vestes sacerdotais, como ele queria. E nós vemos ainda no capítulo 28 ainda, o Senhor dando ordens específicas também sobre o Urim-Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim-Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão,
quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. No capítulo 29, nós temos Deus falando com Moisés sobre o sacrifício e as cerimônias de consagração. Como Moisés deveria ensinar ao sacerdote Arão, seu irmão, como ele deveria ministrar os sacrifícios e também as cerimônias de consagração de sacerdotes. Deus dá ordens específicas sobre esse assunto também para Arão. No capítulo 30, nós vemos ele falando sobre o altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim o farás. E ele dá o cumprimento do altar do incenso também. E ele fala também sobre o resgate da alma. No capítulo 30 ainda, o Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. No capítulo 30. Ainda no capítulo 30, nós vemos Deus falando sobre a pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E ele fala também sobre o azeite da unção no capítulo 30. E falou o Senhor mais a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias a mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, e a metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Isso tudo era medidas de volume e quantidade. Agora, no capítulo 31, preste atenção, foi do 24 ao capítulo 32. Eu estou fazendo um resumo do que nós devemos saber. No capítulo 31, nós temos aqui os artífices da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então nós vemos Deus também chamando, do 24 ao 31, nós vemos Deus também tendo a chamada específica para 2 jovens que iriam trabalhar na construção do tabernáculo. Então, nós vemos no capítulo 32, o bezerro de ouro. Irmãos, é um capítulo muito triste na história do povo de Deus. Quando nós vemos no capítulo 32, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, os brincos, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou da sua mão e formou com
com o ouro, formou o ouro com um buril. Buril é um metal, tipo uma ferramenta para esculpir o ouro. Ela tem uma ponta cortante e ele é um instrumento que vai esculpindo o ouro, fazendo entalhes no ouro. Então formou com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Irmãos, o que eu quero pensar aqui nessa passagem, e eu fiz esse resumo do capítulo 24 ao capítulo 32, nós vemos que, para você entender, né, onde a gente quer chegar, é que quando Deus escolhia o irmão de Moisés, Arão, para sacerdote, ele estava fazendo um bezerro de ouro lá no meio do arraial. Enquanto Deus tinha planos bons e maravilhosos para Arão e mandava que Arão fosse escolhido por Moisés, e no capítulo ainda de número 31, capítulo 28, Deus dando instruções específicas a Moisés sobre Arão: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio do filho de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber. Enquanto Deus escolhia Arão para sacerdote, ele estava fazendo um bezerro de ouro, lá embaixo no arraial. E Deus não sabia que ele estaria fazendo. Deus sabia que ele estaria. Eu ficava me questionando, mas por que Deus não matou logo Arão e não escolheu outra pessoa, sabendo que ele, enquanto ele recebia uma chamada, recebia um ofício sacerdotal para ser sacerdote diante do Senhor, ele fazia um bezerro de ouro e apregoava ainda, dizendo que amanhã seria festa ao Senhor bezerro de ouro. A isso nos dá a entender que nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Principalmente aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, que têm a língua grande, que gostam de falar dos irmãos, que gostam de criticar os irmãos, que gostam de falar mal das pessoas. Você deve ter muito cuidado mesmo. Você que é fofoqueiro, fofoqueira, você que gosta de paroleiro, você que critica, que julga as pessoas, você que fala mal das pessoas, que suja o nome de Cristo, falando mal de outro membro do corpo de Cristo, é muito sério. Você que fala mal de um membro do corpo de Cristo, você deve ter muito cuidado com aquilo que você faz, porque enquanto se falava mal de Arão, Deus escolhia ele para sacerdote. Enquanto as pessoas julgavam Arão, assim como eu, Deus escolhia nele um sacerdote para ministrar na casa do Senhor. Então você não sabe os planos que Deus tem na vida daquela pessoa. Por isso que é bom a gente ter cuidado e os pastores ensinarem, os obreiros da casa de Deus ensinarem os membros, seus membros, a serem mais éticos. Evitar o falatório profano, evitar o julgamento e evitar que essas pessoas saiam sujando o nome de Cristo, o corpo de Cristo, porque você não sabe os planos que Deus tem na vida daquela pessoa. Quando Arão era escolhido, ele estava na idolatria, mas Deus escolheu, Deus tinha um plano na vida daquele rapaz. Muitas das vezes a gente olha para a vida de José, e as pessoas costumam ver somente José como um presidiário. Mas Deus não via José como um presidiário. Deus via, os irmãos de José viam em José um sonhador, um fofoqueiro que levava e trazia recado deles para o pai, uma pessoa que queria ser superior a eles. E os irmãos não viam os planos que Deus tinha, não entendiam os planos que Deus tinha na vida de José. Outros viam em José somente um copeiro. Outros, na casa de Faraó, ele era visto na casa de Potifar como um copeiro. O rei do Egito viu nele, né, um prisioneiro.
Mas Deus viu em José um governador de todo o Egito. Quando nós olhamos para a vida de Davi também, nós vemos que os irmãos de Davi e o pai de Davi não entenderam o chamado na vida daquele jovem. As pessoas viam em Davi somente um pastorzinho. Estava lá no campo, jogado, fedendo a ovelhas. É um pastorzinho qualquer. Não entendia o chamado, enquanto os irmãos Eliabe achavam que ele era invejoso, que ele era metido, que queria aparecer, os outros queriam, discriminar Davi. Deus viu em Davi o futuro rei de Israel. Então não é importante as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, mas o que Deus vê nas nossas vidas, porque Ele sabe de todas as coisas. Certa vez, então muito cuidado com quem você se mete, a quem você julga, a quem você aponta, né? Porque de quem você fala, porque você pode estar falando de um escolhido de Deus, de uma escolhida do Senhor. Certa vez eu era sargento, eu entrei na polícia como sargento da polícia. Fiz o concurso, era civil, e entrei na polícia como sargento. E fui fazer o concurso em União, passei, fazer o curso em União dos Palmares. E certa vez eu estava no cair da tarde, tirando umas fotos em União dos Palmares, era um presídio que foi desativado e virou um quartel. E nós ficávamos a semana toda em União, no meio do mato, fazendo esse curso. Só vimos para cá no sábado. E certa vez eu estava com a máquina que a minha mãe tinha me dado, uma máquina Olympus Pen, nunca esqueço dessa cena, uma máquina bonita, uma japonesa, uma máquina potente, e eu estava tirando foto como aluno assim, de entardecer, com a minha turma, com alguns amigos, e um tenente olhou para mim e disse: aluno, vem cá. Eu fui. Pois não, tenente. Ele disse: o que é essa máquina? Eu disse: é minha, tenente. Ele disse: um aluno com esse dinheiro, com dinheiro para ter uma máquina dessa, você é rico? E eu fiquei olhando assim, e eu, novo, sem experiência, não pude responder, também ele era superior. Eu fiquei olhando, calado. Ele disse: tá bom, pode ir. Aluno rico com uma máquina dessa. E aquilo passou os anos, e eu vi aquela humilhação ali, e eu resolvi estudar. E decidi que eu seria um oficial da polícia. E eu comecei a estudar. No mesmo ano ainda, fiz o concurso de oficial e passei. E fui para a academia, passei 3 anos, me formei, fui aspirante, passei 9 meses, fui promovido a segundo tenente, fui promovido a primeiro tenente, fui promovido a capitão depois de 10 anos, mais de 10 anos. E certo dia, irmãos, eu fui render uma pessoa que eu estava de serviço. Eu estaria numa fase muito difícil que a polícia estava passando, O governador tinha atrasado os salários, acho, por mais de 5 meses, muita gente se suicidando, muita gente desesperada, vendendo as coisas. É uma fase dificílima para a polícia. Graças a Deus, nessa fase, Deus ele nos sustentou, me sustentou muito bem, cuidou de mim muito bem. E eu estava de serviço nessa noite, de 19 às 7 da manhã. Eu fui render, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu encontrei um capitão, que já era capitão, e eu ainda alcancei ele, cheguei a ser capitão igual com ele. E era esse tenente que tentou me humilhar, até me humilhou há muitos anos atrás, há mais de 10, 12 anos atrás. E eu fui render a ele saía de 19 e eu assumiria o serviço dele. E ele: ô fulano, tudo bom, Mário? Eu digo: tudo bom, fulano, tal, como é que tá? Aí ele abriu uma bolsazinha assim de plástico com os perfumes. Aí disse: Mário, eu estou vendendo os perfumes. Era na fase difícil, você sabe, a gente tá aperreado, sem receber dinheiro e tal, estou vendendo os perfumes. Você não quer comprar os perfumes? Eu não precisava de perfume, eu tinha perfume, graças a Deus, sempre andei cheiroso. E eu olhei assim para ele e me lembrei daquela cena, que ele tentou me humilhar, e até me humilhou, E eu olhei para ele, eu digo: olha, fulano, eu não preciso de perfume, graças a Deus eu já tenho perfume, mas eu vou comprar para ajudar você. Vou comprar o seu perfume para ajudar você. Eu olhei assim pro perfume, ele olhou para mim assim, eu digo: escolha 3 perfumes aí, quais os melhores?
Ele disse, esse daqui é bom, esse daqui. Eu digo, eu quero esse. Dá quanto? Tanto. Eu passei o cheque, assinei, assim, não cruzei o cheque, arranquei o cheque, olhei para ele, eu digo, meu irmão, tome esse cheque para você, e eu quero lhe dizer uma coisa, que a vida dá muita volta. Você está lembrado? Uma vez que você fez, ele olhou para mim, baixou a cabeça, pegou o cheque e baixou a cabeça e disse, desculpa. Eu digo, não se desculpe não, tá tudo certo, já passou, eu vou comprar os perfumes para lhe ajudar. Então, a gente não sabe com quem está lidando e como as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Aquela pessoa que você hoje pode humilhar, aquela pessoa que você hoje pode perseguir, aquela pessoa que você hoje pode falar mal, difamar aquela pessoa, acusar aquela pessoa amanhã pode estar acima de você. Então a gente deve ter muito cuidado, porque você não sabe os planos de Deus, os planos que Deus tem na vida da outra pessoa. A circunstância não determina o mover de Deus na vida de ninguém, irmãos. Arão estava numa circunstância pecaminosa, mas Deus tinha um plano na vida de Arão como sumo sacerdote da tribo de Levi. Então fica esse ensinamento para a gente hoje. Talvez você não pule, você não grite, mas fica um alerta para você. O ensinamento, e faça chegar essas palavras na vida das pessoas que precisam ouvir essas palavras. Faça com que essas palavras, esse vídeo, chegue nos ouvidos daquela pessoa que tem a língua grande e que gosta de atacar as pessoas sem medir as consequências. Cuidado, porque você não sabe os planos que Deus tem na vida daquela pessoa. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos dê um final de noite, agradável na presença dEle.